Hum. Vamos falar então da oximetolona, né, ou Hemogenin, como é que toma? Já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque o Hemogenin, ao contrário do que se acreditava antigamente, não é uma droga tão agressiva para o fígado assim, logicamente nas dosagens usuais, que inclusive pela bula é por volta de 50, 100 miligramas por dia, pasmem, que é a mesma dose que o fisiculturista usa. Logicamente o fisiculturista não tem a necessidade. Quando eu falo de necessidade, estou falando de necessidade por doença, por qualquer coisa do tipo, que na verdade foi criado para pacientes acamados, para poupar a massa muscular. E aí o fisiculturista não precisa poupar, mas ele quer ganhar mais ainda, então ele faz a utilização. E também é uma droga utilizada pelas mulheres, mas vale lembrar que a mulher fabrica por volta de 1 miligrama de testosterona por dia, e se você jogar um comprimido inteiro, menininha, 50 miligramas, são 50 vezes mais, o que com certeza vai dar uma infinidade de colaterais. Então, apesar da droga ser boa para a mulher, porque o valor androgênico dela não é tão alto, ou seja, o poder dela de masculinizar você não é tão alta, se você jogar uma dose muito alta, isso vai acontecer, porque algum valor existe. Então, normalmente, dosagens para mulher vai mais ou menos de 2 a 10 miligramas por dia. E 2 miligramas por dia já é o dobro, né, do que uma mulher produz. Lembrando que o Hemogenin tem um efeito anabólico maior do que a testosterona, ou seja, já é o suficiente para você construir um bom corpo. Falei mais sobre isso no meu curso de esteroides, que o link está aqui na descrição. Então, se a mulher quiser ter uma grande segurança no uso, na verdade o melhor é não usar, mas caso ela for fazer a utilização, o médico pode começar prescrevendo doses muito pequenininhas, né? Como por exemplo 2 a 5 miligramas, o que para muitas é uma dose irrisória, mas não é, tá? É bem notável assim a diferença. Eu digo isso porque já tive alunas na consultoria fazendo uso do Hemogenin em doses de 2 miligramas, o que é tolerado por um tempo muito maior, e galera, um resultado sensacional se relacionado ao natural. 5 miligramas por dia já é um resultado bem notável, e 10 miligramas assim é realmente, né, o suprassumo ali. Logicamente, quanto mais dose, mais efeito colateral de virilização, né? Então engrossamento de voz, clítoris, redução de mama, pelos na cara, entre outros, né, como cair cabelo, acne, tudo isso também pode acontecer no homem, tá, gente? Obviamente com exceção do engrossamento da voz, da mama e do clítoris, né, por razões óbvias. Ufa, Leandrão, que bom. Fora isso, ela tem um metabolismo hepático sim, não é tão, né, como a gente acreditava, aquele dano hepático grande, mas ela faz mal pro fígado e piora também o colesterol, então tem que tomar cuidado. Ginecomastia não costuma ser comum com a oximetolona, com o Hemogenin, mas pode acontecer. E aí precisa usar um antiaromatizante. Um outro ponto também é em relação ao aumento do hematócrito, né? Chama hemo por causa de alguma coisa, e vem de sangue. E esse aumento do hematócrito, que é basicamente, vou falar assim de um jeito bem fácil para entender, tá? A oxigenação do sangue, ele deixa o sangue mais viscoso. E isso pode ser muito ruim para o coração. Então ela já é ruim para o coração, porque ela se liga lá e causa um endurecimento assim, da função cardíaca ali, das células, né? Por jogar íons de cálcio, e esse cálcio pode ficar lá para sempre, que vira uma fibrose, mas também porque ela deixa o sangue mais grosso, e aí o coração se ferra mais, e também porque piora o colesterol. Então é uma droga que agride sim o coração. Tem drogas piores, é verdade, mas a gente não pode desconsiderar esse efeito. O Hemogenin é o nome comercial da medicação que você compra na farmácia com receita médica, o que torna uma ótima opção, tanto para homens quanto para mulheres, porque é confiável e tem um custo bem acessível. Mas você precisa de receita médica, lógico. Assim como a Durateston, Deposteron, Deca, entre outras, que tem vídeo aqui no canal, lembra de procurar ali no Twin Mais Temas se você tiver qualquer dúvida. Pois bem, de efeitos agora positivos do Hemogenin, a gente vai falar aqui principalmente do aumento de força, que é muito grotesco, o aumento de peso, que é mais rápido, até porque causa uma retenção de líquidos, que depois que você para o uso melhora. Inclusive é muito comum isso acontecer, tá? A pessoa às vezes vai usar o Hemogenin, ganha 10 quilos, aí na hora que para, perde 3, 4, aí fica desanimado, mas foi embora a água. O aspecto fica até melhor, né? O músculo fica mais cortado, mais denso, o que torna também uma droga que não possa ser usada, tá? Para cutting, para perda de gordura. Mas é que normalmente outras drogas têm um efeito mais impactante, como Prepuistano, Masteron, Primobolan, Oxandrolona, Turinabol. Então o Hemogenin pode ser utilizado em cutting, mas normalmente quem usa gosta do resultado quando para com ele, porque esse pouco de retenção de líquido, porque essa retenção de líquido sai depois, né, de parar. Fora o aumento de força, também temos o aumento de massa muscular, de hipertrofia, o efeito anticatabólico e o aumento da recuperação muscular, o que deixa o indivíduo treinando muito pesado, sem sentir sintomas de overtraining. Lembrando que a gente está falando de um overtraining do físico, porque como a força sobe muito, a articulação não acompanha.
Então toma cuidado, tá? Porque o hemogenin usado, principalmente de pré-treino, mais ou menos 1 hora antes, aumenta gigantemente a força logo no primeiro comprimido. E a articulação não está entendendo nada do que está acontecendo. Então não é muito incomum a gente ver lesão em nível articular. Muscular é mais difícil. Então, essa força sobe, tenta fazer um movimento mais lento, joga mais repetições, coloca uma técnica avançada, faz um tempo de intervalo menor para você conseguir dar tempo para sua articulação entender o que está acontecendo. É diferente, por exemplo, de uma durateston que vai empilhando aos poucos e a força vem subindo aos poucos. Isso é mais difícil acontecer. O hemogenin é uma porrada. No primeiro dia já se vê diferença, se usada no pré-treino, tá? Que inclusive é uma dúvida que eu recebo bastante lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia, @LeandroTwin. O esteroide usado no pré-treino, ele dá mais resultados? Logicamente depende do uso, mas no geral, pessoal, no geral, é o que a gente tem de melhor hoje, né? Porque como melhora o treino, por que eu vou usar em outro momento? Ah, porque em outro momento eu vou ajudar a poupar a massa muscular e... Sim, mas você usando antes do treino, esse efeito vai continuar lá. E normalmente ele é combinado com outro esteroide, então não ajuda tanto assim. Inclusive, usado à noite pode atrapalhar o sono, né? De qualquer forma, pode atrapalhar o sono, vale lembrar. Então, as mulheres utilizam o hemogenin sozinho, e ok. Os homens normalmente não utilizam. E sim, a gente vê homens utilizando porque, ó, é barato, é oral, é um comprimido por dia, vou comprar uma cartela de 30, mandar um por dia por um mês só para ver o que dá. Bom, você vai ter todos esses efeitos aqui, só que como você não associou com a testosterona, o libidão tende a cair. E cai razoavelmente rápido, tá? Umas 2, 3 semanas. Então a ereção fica fraca, o orgasmo fica difícil, o desejo cai. Tem pessoas que gostam de utilizar o hemogenin com o clomifeno. Galera, não dá muito bem. O hemogenin cobre o efeito do clomifeno, então acaba que não é tão eficiente. Se você quer fugir das injeções, porque normalmente quem faz isso quer fugir das injeções, acaba que faz a utilização, pelo menos então, de um gel de testosterona, né? A gente vê bastante médico prescrevendo isso. Eu já atendi vários alunos na consultoria, não quero tomar injeção, eu respeito isso, ninguém gosta. Tem gente que não abre mão disso, não quero tomar e pronto. E aí acaba por misturar o hemogenin com o gel de testosterona, né? Parece ser uma boa utilização. Os dois têm uma entrada rápida, uma saída rápida do organismo, facilita a TPC, enfim, não é o que tem de melhor, mas é sim um resultado aceitável. O tempo do hemogenin é muito questionável, tá? Precisa de exames para ter certeza. Normalmente o pessoal costuma usar entre 3 a 6 semanas, até porque agride muito o estômago, daí, por isso que tem muita gente que usa em cut também, porque reduz a fome, né, com o empilhar dele. Só que ele parece que faz mal pro estômago, então assim, não dá para continuar por muito tempo, até porque quem toma tá fazendo bulk normalmente e aí não consegue comer. Porém, tem gente que usa mais tempo, ok? Normalmente o tempo máximo de utilização da oximetolona é mais ou menos umas 8 semanas. E os homens vão usar doses entre 50 a 150 miligramas, isso eu estou falando por dia, tá? De 50 a 150 miligramas por dia. Sendo que 50 miligramas por dia já é uma dose cacetada, já dá um excelente efeito, tanto bom quanto ruim. Por ter essa retenção de líquido, por ser uma droga que engrossa, né, o nosso sangue, a pressão arterial pode subir, é muito comum subir. Então tem que aferir a pressão arterial e às vezes tem que entrar com alguma medicação quando as intervenções de dieta não são suficientes. Mas isso não é todo mundo. Antigamente a gente via muito ciclo pirâmide. Então começa com um comprimido, a segunda semana 2, a terceira 3 e depois desce de novo. Isso não se faz mais hoje, tá, pessoal? O máximo é começar com uma dose menor, né, para que o usuário venha sentindo. Então, por exemplo, no caso do homem, meio comprimido por semana, fica umas 2 semanas, sobe para 1, fica umas 2 semanas. E aí vai observando. Isso é muito bom, tá? Começar com uma dose menor e vir subindo, até, não precisa chegar no topo, né? Ok. Agora, esse lance de subir para descer não faz sentido, tá? Quando você desce, na verdade, você piora o resultado, você atenua um pouco do colateral, mas o resultado às vezes estagna, porque você vem de uma dose alta e baixa, vai para baixa, né? E o corpo entende alto e baixo. Pô, 50 miligramas não é baixo, mas 50 perto dos 150, que era recentemente, fica baixo. E aí o efeito fica nulo, mas o colateral dos 50 miligramas você vai ter. Então compensa mais vir subindo, certo? Eu vou deixar agora a indicação deste vídeo aqui, onde eu falo sobre o dianabol, a metandrostenolona, que é uma droga muito parecida com o hemogenin, mas é mais anabólica do que ele. Dá uma conferida aqui.